Graça e paz, minhas queridas que estão nessa macrocélula. Quantas lilazes lindas tem nessa macrocélula. Quero te dizer que é uma alegria estar com vocês, falando com vocês, trazendo uma palavra do Senhor para vocês. E que essa palavra primeiro falou comigo. A palavra primeiro precisa falar com a gente, né? Para depois poder falar com outras pessoas. E essa palavra já falou comigo. E eu sei que ela vai falar com você. A palavra do Senhor vai falar no seu coração e vai te consolidar ainda mais na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para sua vida. Grande é o chamado do Senhor para sua vida lá na sua casa. Grande é o chamado do Senhor para sua vida lá no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Mas para isso você precisa estar consolidada e o Senhor está te consolidando. Amém? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, os versículos 11 e 12. Hoje nós vamos ser consolidadas pelo sussurro de Deus. Consolidadas pelo sussurro de Deus. Então, 1 Reis 19, 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então o profeta Elias tinha passado por grandes coisas, por tremendas lutas e estava na caverna, e o Senhor chega para ele e fala: agora você sai, porque agora eu vou falar com você. Agora você sai, porque eu tenho um novo tempo na sua vida. E o Senhor fala a mesma coisa para você, que Ele tem um novo tempo na sua vida. O Senhor sempre está comigo. O Senhor sempre está com você. Amém? Elias estava lá na caverna. E depois a palavra do Senhor diz que eis que passava o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um forte vento. Eis que passava o Senhor, como também um terremoto. Eis que passava o Senhor, como também um fogo. Deus não estava no fogo, Ele não estava no terremoto, Ele não estava no vento, mas Ele estava com Elias. E Ele está com você. Talvez, ou com certeza, Ele não está no terremoto que está vindo sobre a sua vida, no vento, Ele não está no fogo, mas Ele está com você o tempo inteiro da sua vida, todos os dias, em todos os instantes, Ele está com você. E o que nós aprendemos com essa palavra? O que é o vento? O que é o vento que passou por lá, que passou pela vida de Elias e que passa pelas nossas vidas? O vento é um barulho do inferno. O vento representa o barulho que o inferno, que o inimigo faz nas nossas vidas. Quais ventos, quais barulhos têm atrapalhado você? Quais os barulhos, os ventos que têm atormentado a sua cabeça? Você já esteve numa praia bem linda? Quem gosta de praia? Eu amo praia. Aqui nós estamos no verão e aqui nós temos uma praia bem pertinho de nós. Não tão perto, mas a 1 hora, sem trânsito, sem nenhum problema para chegar lá, nós temos uma praia. Eu gosto muito de a praia. E na praia eu gosto muito de sentir aquele ventinho, né? O verão aqui é bem forte, bem quente, verão de 40 graus. Então você tá naquele calor, naquele sol, sentindo aquele ventinho no cabelo, ouvindo o barulhinho do mar. Não é uma delícia? Não é muito gostoso? Se você gosta de praia que nem eu, você gosta e você sabe do que eu tô falando, não é? E muitas vezes esse ventinho gostoso que tá lá soprando no nosso cabelo, de repente fecha o tempo e aquilo se transforma num vento que leva a cadeira, leva guarda-sol, leva a roupa, leva tudo embora. Bagunça os cabelos de todo mundo, sai todo mundo correndo da praia, recolhendo as coisas, fugindo daquilo, não é? Do que pode acontecer com o mar que fica agitado. E sabe, nas nossas vidas é a mesma coisa. Às vezes
começa com um ventinho. E às vezes o inimigo, para nos enganar, vem com um ventinho que parece que tá tudo bem, mas de repente aquele ventinho se transforma num vendaval na nossa vida, porque não era do Senhor, porque não era algo do Senhor, e confunde tudo e bagunça tudo e nos deixa totalmente atordoadas, correndo, fugindo, sem ter aonde nos esconder, não é? Aqui tem muito vento. Aqui nos Estados Unidos, várias vezes nós somos ameaçados por ventos, por tempestades de vento. Algumas vezes, ou no cotidiano, toca um sinal no rádio avisando que está vindo uma tempestade, e geralmente essa tempestade ela é acompanhada de vento. Então eles avisam para que as pessoas fiquem em lugares seguros, fiquem atentas, fiquem abrigadas, né, para não sofrerem nenhum tipo de perigo. E algumas vezes, como no ano passado, vem realmente uma tempestade de vento muito forte, um hurricane, como se diz, né? Como a gente diz aqui, como teve o Matthew no ano passado, não sei se vocês lembram, vocês viram no jornal aí, e aí já é diferente, é um outro nível de vento, é um outro nível de ventania, de tempestade, não é? E aí nós precisamos realmente nos preparar, né? Eu e Davi, a gente gosta muito de chuva. A gente gosta muito daquela chuva fortona, e aqui tem muita chuva fortona. E a gente gosta principalmente se a gente consegue chegar em casa antes da chuva e ver pela janela aquela chuvona caindo, aquele vento balançando as árvores. Mas quando é uma tempestade de vento, a gente tem que se preparar e eles vão nos orientando, e a gente precisa comprar, abastecer a casa de vela, porque pode faltar luz, de comida, de muita água. Os supermercados ficam vazios, porque todo mundo corre comprar água, comprar comidas enlatadas, coisas que possa fazer, que a gente possa comer, pães, as prateleiras de pães ficam vazias, há todo um preparo, não é? Pessoas que vivem em lugar que o vento traz água, né? A chuva, é uma chuva de vento, então a água pode entrar nas casas. Então eles dão nos órgãos públicos, eles dão sacos de areia para a gente pôr na porta, para tampar a porta, para não entrar água, para evitar de entrar água em casa. A gente põe, quando é um lugar que é necessário, um nível de vento que é necessário, aquelas travas de madeira nas janelas para evitar de quebrar o vento. E existe toda uma orientação. Tanto na escola, as crianças recebem toda a orientação para se acontecer uma tempestade de vento desse jeito, onde se abrigar, onde se esconder, como ficar longe de janela, porque se uma janela estourar para dentro de casa, você não pode estar perto da janela para você não se machucar. Então, existe todo um preparo, não é? E muitas vezes o que acontece? O inimigo nos pega despreparadas. Por isso nós precisamos ser consolidadas pelo Senhor, e o Senhor quer estar consolidando o seu coração. Nós precisamos ser consolidadas pelo Senhor, para não sermos pegas de surpresa. Você tem estoque de alimento? Quando a tempestade vem, a sua alma, o seu coração está com alimento estocado? Ou você tem só o alimento para aquele dia? Não é? Lá na Bíblia online tem o aplicativo da Bíblia tem o versículo do dia, né? E as crianças aqui em casa leem o versículo do dia. E a gente sempre falou e sempre fala para eles, só que não dá para ficar só no versículo do dia. Precisa ler o capítulo inteiro, precisa fazer um plano de leitura da Bíblia, precisa ler mais. Você está estocada de alimento para a hora que vem o vento, a hora que o barulho do vento está chegando e você sabe que o vento vai chegar, você poder ter um abrigo abastecido para você estar? Ou você está sempre no limite, com um pouquinho de alimento, prestes a passar fome? Porque o Senhor tem alimento para nós, amém? E o barulho do vento, o barulho que o inimigo faz na nossa orelha, as ameaças do inimigo, se você está na praia e vem uma tempestade de vento dessas, pode ter certeza que se você não proteger os seus olhos vão encher de areia e vai doer muito. E você vai ficar cega e você não vai conseguir enxergar. E vai ser difícil depois limpar os seus olhos. E espiritualmente das nossas vidas é a mesma coisa. Se a gente não proteger o que a gente olha, os nossos olhos, não é? Nós vamos ficar cegas. Nós vamos ficar atrapalhadas com a tempestade quando ela vem. Por isso precisamos estar preparadas para discernir quando o barulho é barulho do inimigo que está vindo para nos atormentar. Precisamos estar preparadas, não é?
Deus te avisa quando tem uma área frágil na sua vida. Eu tenho certeza que tem área frágil na sua vida que Deus já te avisou, que você já sabe. Como você tem se preparado para você não cair nessas áreas frágeis, não é? Como você tem se preparado para você não ser pega desprevenida na hora que o inimigo vier trazer um barulho de vento, uma tempestade de vento na sua cabeça, numa área frágil da sua vida? Como você tem se guardado, se abrigado, se protegido, não é? Além de todos esses cuidados com a casa, eles ensinam que se por acaso a coisa ficar feia mesmo e começar realmente muito a casa a balançar, entrar dentro de um closet, dentro de um armário, de um lugar que você possa se abrigar. Não é? Mais ainda, Deus tem abrigo para você. Use os abrigos que Deus tem para você. Faça uso do abrigo que Deus tem para você. Deus vai te mostrar, se o seu problema é com fofoca, como se abrigar da fofoca. Se o seu problema é com ira, com raiva, como guardar a sua alma, como se abrigar da raiva, da ira que o inimigo vem trazer em cima de você, no seu ouvido. Amém? 1 Pedro diz assim, 5, versículos 8 e 9. Esteja alerta, porque o inimigo quer te devorar. Ele ruge, ele ameaça, mas você não está sozinha. Ao redor de você tem os anjos do Senhor. Irmãos ao redor do mundo inteiro passam pelas mesmas lutas que nós passamos. Isso diz em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, que é ao redor do mundo, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Austrália, na África, na Ásia, em todos os lugares. Irmãos passam pelas mesmas lutas que nós passamos. Você não está sozinha. Eu oro por você, você ora por mim, nós oramos por aqueles que nós não conhecemos, como sempre oramos aí por missões, por igrejas perseguidas, não é? Por irmãos perseguidos. E como um corpo somos fortalecidos e todos vamos vencer. Você vai vencer. Você é uma vencedora. O Senhor te chamou para vencer. Amém? Prepare-se, aprenda a discernir o barulho do inimigo na sua orelha, para você eliminar esse barulho da sua vida. Efésios 6 diz que nós temos uma armadura. Vista a armadura. Lute com as armas certas. Assim como aqui o governo proveu o que a gente precisa para se proteger e ensina e anuncia nos rádios e nas televisões tudo que a gente deve fazer para se proteger. Assim o Senhor te ensinou também lá na palavra. Em Efésios 6 ele te ensinou, filha, tem uma armadura para você. Filha, veste a sua armadura. Uma vez o Senhor me deu uma visão espiritual, eu estava orando por uma moça no encontro com Deus, e Deus me deu, eu não tenho muita visão espiritual, mas Deus me deu a visão espiritual da armadura daquela moça, e era uma armadura linda. Você sabe esses vestidos de filmes medievais? E o fundo dele era rosa, ele era todo bordado em ouro, em dourado, e era assim a armadura dessa moça. E eu fiquei maravilhada com aquilo, e eu entendi Deus me deixando ver aquilo, para entender que Deus tem uma armadura especial para as mulheres. Deus tem uma armadura para você, mulher de Deus, para você estar cuidada, guardada, protegida. Use a sua armadura, use as armas que o Senhor te deu, amém? E você vai vencer. O Senhor te deu armas suficientes para você vencer. Mas o Senhor, lá pelo profeta Elias, lá onde ele estava, passou também um terremoto. E o terremoto também faz muito barulho, não é? Imagina o barulho de um terremoto. Imagina o barulho de tudo tremendo, casas caindo, não é? Tudo balançando, móveis batendo, louças caindo dos armários. Isso é um terremoto, não é? Carros batendo um contra os outros, pessoas gritando. Esse é o barulho de um terremoto. E diz que passou um terremoto com o seu barulho lá aonde Elias estava. E o Senhor passou junto, mas o Senhor não estava no terremoto. O que é o terremoto? O terremoto representa os problemas da vida. O inimigo lança coisas na nossa orelha e muitas vezes o que o inimigo lança em nós nem é problema. Muitas vezes o que o inimigo está lançando em nós é mentira. É invenção dele. São intrigas, coisas para nos atormentar, para nos enganar. Mas o terremoto, ele representa problemas da vida. E nós temos problema. Existem problemas da vida que são problemas reais. Se você tem um problema na sua vida, que é um problema real, que não é invenção, que não é uma coisa que alguém possa falar, isso é frescura, você tem consciência de que isso é um problema que você está enfrentando na sua família, ou na sua vida, ou com alguém, que é um problema real. Existem problemas reais, e os terremotos representam nesse texto os problemas reais, não é? Os problemas reais, assim como o terremoto, eles dão muito medo.
Os problemas da vida, muitas vezes, eles nos dão muito medo. Medo de não vencer, medo de ficar sozinha para sempre, medo de não conseguir, medo de perder o emprego, medo de perder o emprego e não conseguir outro emprego e ficar sem emprego, medo de não conseguir estudar, medo de não ter alguém que te ame de verdade, medo de ser traída pela pessoa que você ama e com quem você está. São muitos medos. O terremoto, os problemas da vida trazem muitos medos. Eu nunca vou conseguir mudar. Eu tenho medo de daqui a 10 anos eu olhar para trás e eu não ter conseguido mudar isso na minha vida, e isso trazer problemas para minha vida. Talvez este seja o seu medo, não é? Quando a gente ouve sobre os terremotos eles têm várias como que chama? Intensidades, não é? Daquela escala Richter que eles falam, né? Que tem as intensidades dos terremotos, não é? E de acordo com a intensidade do terremoto, é a intensidade do estrago que vai acontecer naquela geografia, naquela região, naquela localidade, não é? Existem terremotos que abalam só as construções mais frágeis, mas existem terremotos que eles abalam até as construções mais fortes. Mas sabe, nos lugares onde tem terremoto, os países que já são preparados para terremotos, onde sempre tem terremoto, as casas já são preparadas para suportar os abalos, e se não suportar um abalo sísmico, né, que é um terremoto, tem abrigos subterrâneos onde as pessoas podem entrar e ficar abrigadas. A maioria das casas dos lugares tem, não é? Algumas vezes as pessoas não se abrigam porque estão desatentas. Algumas vezes as pessoas não vão para os abrigos subterrâneos porque não construíram um abrigo subterrâneo, não é? Mas existe abrigo subterrâneo. Existe como se proteger de terremoto. Existe como se esconder por um tempo daquele terremoto que está vindo, não é? E eu quero te dizer que com o Senhor é a mesma coisa nas nossas vidas. Deus está com você e Ele é por você. Creia. Ele não é culpado e ele não está proporcionando esse terremoto que você está vivendo, mas ele passa no meio do terremoto junto com você e segura na sua mão e ele te diz: filha, vai passar, porque terremoto passa. Terremoto não dura para sempre. Terremoto passa e o terremoto que você está vivendo vai passar. Segura firme no Senhor. O Senhor quer consolidar você. Hoje é noite de consolidação e o Senhor está consolidando você. Segura firme na mão do Senhor quando vier o terremoto. Não larga, não desiste, não blasfema, não murmura, porque o terremoto vai passar e você vai sair ilesa. O Salmo 120, versículo 1 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Os que confiam no Senhor, Salmo 125:1, serão como o monte de Sião, que não se abala nem diante dos terremotos, mas permanece firme para sempre. Mas o texto de Elias diz também que passou por Elias um fogo. E o barulho de fogo, né? Outro dia eu assisti um filme onde um homem ficava muito enlouquecido, era um homem que tinha um problema mental mesmo, e ele punha fogo na casa onde a mulher estava. E é muito assustador, dá muito medo, não é? O fogo destruidor dá muito medo, dá muito pavor mesmo, e aquele barulho do fogo e tudo mais. E o fogo aqui nesse texto, ele representa para mim as inquietações da alma. As inquietações da alma, elas nos consomem. Tem alguma inquietação da alma consumindo você? As inquietações da alma, elas consomem a nossa paz, elas consomem a nossa tranquilidade, elas consomem a nossa segurança, elas consomem a nossa alegria. E talvez você esteja assim se sentindo sem forças, consumida, mas essa é noite em que Deus consolida você e você vai aprender a discernir o fogo que vem das inquietações da sua alma. Tem coisas que é o inimigo que vem falar, o barulho do vento, né? Quando a gente está na praia ou em algum lugar que tem muito vento, a gente tenta conversar com outra pessoa e um não ouve o outro.
não é? Você tem que gritar, e aquele barulho do vento batendo no seu ouvido, ou não consegue ouvir o outro. Tem coisas que são assim, são coisas que o inimigo joga para atrapalhar tudo, não é? Tem problemas da vida, os terremotos, que são problemas reais, mas tem problemas que não são nem trazidos pelo inimigo e nem problemas reais da vida, são inquietações das nossas almas, da nossa alma maltratada, mal curada, a nossa alma que não está 100% submetida, submissa ao Senhor e ao tratamento que o Senhor faz nas nossas almas quando nós conhecemos Ele. Então, o que são as inquietações da alma? Medo de fracassar, inseguranças, medo de ser rejeitada, a rebeldia, a insubordinação, o ressentimento, a impaciência, são inquietações da alma. Quando nós ficamos inquietas na nossa alma, o inimigo nem precisa trabalhar tanto. Ele nem precisa vir com barulho no nosso ouvido. Ele nem precisa lançar um problema na nossa vida, porque a inquietação da nossa alma, a agitação da nossa alma se encarrega de nos derrubar. Os agitados na alma sempre entram em problemas. Escute isso. Os inquietos na alma sempre acabam se metendo em problemas porque falam a mais, porque falam na hora errada, porque falam que não deveriam, porque não conseguem manter o silêncio na hora que o silêncio às vezes é tão necessário, não é? Tanto para resolver um problema, quanto para observar o que está acontecendo, quanto para ouvir outras pessoas. Então, as inquietações da alma, que aqui nesse texto são representadas pelo fogo, precisamos aprender a entender a nossa alma e perceber quando estamos inquietas, que precisamos nos aquietar, não é? João 8:32 diz assim, que quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, ela nos aquieta. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E precisamos ser libertas pela palavra do Senhor. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você tem para viver o que a palavra de Deus diz que você tem para viver. Não o que a sua alma inquieta está falando que vai acontecer com você, mas o que o Senhor diz que você é e que você vai viver. Nem vento, nem terremoto, nem fogo, mas uma voz mansa e delicada falou com Elias naquele dia. E hoje uma voz mansa e delicada quer consolidar o seu coração. E essa voz mansa e delicada quer acompanhar você para sua casa, na sua vida e consolidar o seu coração em muitos momentos. Tem muitos momentos que nós ficamos esperando ouvir do Senhor uma voz forte, uma voz de trovão, uma voz diferente, mas o Senhor muitas vezes nos consolida e fala conosco numa voz mansa e delicada, não é? E para ouvir uma voz mansa e delicada, nós precisamos estar em silêncio. A gente que dá aula para criança, ou até para adolescentes, ou mesmo quando a gente vai abrir um culto, quando está todo mundo falando ao mesmo tempo, não tem nada melhor do que você pegar o microfone, né? Ou numa sala de aula e começar a falar baixo, falar baixo, falar baixo. De repente, um para, o outro cutuca do lado, fala psh, e aí aquele silêncio vem, não é? E aquele silêncio se instala, porque no meio do barulho não dá para ouvir uma voz mansa e suave. E com Deus é da mesma maneira, precisamos estar em silêncio. Deus tem falado muito comigo. Outro dia eu falei no congresso um pouco sobre o silêncio, né? O silêncio ao atender um discípulo, a fazer um discipulado, mas o nosso silêncio também ele é muito importante quando nós estamos com Deus. Precisamos aprender que às vezes é no silêncio que nós vamos ouvir a Deus. Falando, com barulho, com confusão, a gente não discerne a voz do Espírito Santo. A gente não consegue entender. Uma mulher de Deus precisa aprender a ser uma mulher que é mais quieta e que só fala na hora certa. Eu sou apaixonada por mulheres que são expansivas, até porque eu não sou. Então eu acho muito legal, né? De mulher que fala para
bastante, que brinca com todo mundo, que chega agitando o lugar, né? A Gabriela, quando ela era pequenininha, ela parecia ser tão tímida. E eu nunca pensei que ela fosse transformar no que ela se transformou hoje. Uma menina que chega, onde chega, brinca com todo mundo, né? E agita o lugar, chama atenção, faz todo mundo, né, entrar na brincadeira dela. E eu acho isso muito saudável. Mas todas nós, não importa o nosso temperamento, com Deus nós precisamos aprender às vezes a diminuir o nosso volume para ouvir a Deus, calar um pouco, abaixar o volume para ouvir a Deus e deixar Deus consolidar o nosso coração, como ele fez com o profeta Elias, com uma voz mansa e delicada, com uma voz suave. Naquela ocasião, quando eu ministrei, eu usei o texto de Tiago, né, que diz que todo homem deve ser pronto para se calar e demorado para falar. E às vezes a gente fala tanto, mulher fala, né? Se você já foi no encontro com Deus, você sabe do que eu tô falando. Se você não foi no encontro com Deus, vá, porque você vai gostar demais, você não pode perder. Vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer na sua vida naqueles dias, não é? Mas se você já foi ao encontro com Deus, você sabe do que eu tô falando. Muitas vezes a gente precisa diminuir bastante o nosso ritmo para poder ouvir Deus falar. Não é com a gente ouve, e é maravilhoso ouvir a Deus falar, só que não foi lá no encontro só não. Deus quer continuar consolidando você, Deus quer continuar falando com você. Acalma o seu coração, aquieta a sua alma, para que Deus possa ministrar você, consolidar você. Amém? Na quietude, no silêncio, como ele fez com o profeta Elias. Está aberta para ouvir a voz do Senhor dessa maneira. Vai consolidar muito você. Vai transformar muitas coisas na sua vida. Quando você, às vezes na agitação, a gente vai, conta o nosso problema para uma, aí conta para outra, aí conta para discipuladora, aí conta para pastora, aí conta para pastor, e a gente e não tem nenhum problema a gente ter amigas, a gente contar para discipuladora, para pastor, mas às vezes a gente não dá tempo para Deus falar. Aquieta, acalma e ouve Deus falar com você, porque Ele quer te consolidar, Ele quer falar com você. Amém? Elias estava numa caverna. Quando Deus falou para ele sair da caverna, ele passou por várias coisas que tentaram enganar ele, como se fossem Deus. Mas ele discerniu, ele pôde discernir a voz mansa e delicada do Senhor. E assim vai ser com a sua vida também. Amém? Que você possa aprender esse segredo, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Você é uma bênção, você é uma mulher consolidada pelo Senhor, você ainda vai dar muitos frutos, você vai ter muita vitória ainda no seu casamento, na sua casa, nos seus relacionamentos familiares, no seu trabalho, na sua profissão, no seu emprego, porque muitas coisas o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Amém? Consolidada pelo Senhor. Um beijo no seu coração, graça e paz.